cumprimentamos o irmão Papai Senhor, irmão Pai de Jesus. Nós vamos também aqui, nosso pastor pediu, nós vamos estar apresentando também os nossos irmãos que estão aqui, nos dando um prazer grande da sua visita. Aqui a sua irmã Léa, está ali, né? Graças a Deus conosco nessa noite. Passa um momento aí difícil, mas é assim mesmo. Deus vai dando vitória. Também aqui o Daniel, esposa, tudo gente aí de família, né? Que maravilha, né? Graças a Deus. Deus abençoe. Temos também a nossa irmã ali, né? Quando o pai está conosco, tem um sinal, essa hora mesmo. Qual o nome? Lembra? Hã? Sara. É a Sara também. Outra Sara aí, Sara cantando, a nossa irmã Sara lá. Temos também a nossa amada Renata, também a Renata, glória a Deus. Temos também mais ali o nosso irmão. Por favor, fala o nome para a gente, né? Daniel, falei, né? Dê um sinal, você que está aí nos visitando, dê um sinal com a sua mão, está ali. Por favor, o nome, a gente não teve aqui, fala daí para cá, né? Tão bom a gente saber o nome, né, de quem está conosco. Temos a Renata, a Sara, Daniel, a esposa, a irmã Léa. Não, de lá. O nome do irmão? Irmão Kézio. Kennedy. Você é o nome do presidente, né? Nome importante, né? Tá bom. Temos mais algum? Tem também. O nome? Como é que é o nome? Rayane. Então tá bom. Glória a Deus, né? Da Bahia. Paulo Henrique. Irmãos, é bastante gente, né? Irmãos, perdoe. A gente muitas vezes assim é muito trabalho, mas vocês são muito bem-vindos. Está aqui também o nosso irmão Joel, que sempre que pode, ele é ali do Lins, mas tem estado conosco, é mais nosso que é do Lins já, né? Também temos outros mais. Vamos cumprimentar com bem-vindo em nome de Jesus? Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Amém. Por quê? Essa igreja ama você. Glória, né? Isso é tão bom, irmão, saber que é amado, né? E ama mesmo. Vocês são amados por essa igreja. Nós, antes de a gente falar aqui, não vamos cansar os irmãos na palavra de Deus, nós queremos também já avisar os irmãos que nós temos alguns trabalhos que seguem. Na terça-feira aqui, nós temos o nosso culto administrativo a partir das 19 horas, começa a oração, depois a palavra, sempre de segunda a sexta-feira a oração matutina. Na quinta-feira nós temos um círculo de oração às 17 horas e à noite também um culto de adoração ao Senhor, né? Teremos aqui o Monte Gerizim, teremos o Monte Sinai cooperando conosco. Na sexta-feira nós temos também o nosso trabalho ali na Praça 7, trabalho evangelístico, às 18 horas e 30 minutos, ali na Praça Barão de Drummond. E nessa sexta-feira nós temos também o nosso estudo para os professores, porque em virtude da nossa saída para Teresópolis no sábado, estaremos saindo aqui por volta de 7 horas, mais tardar estourar por 7h30 da manhã, porque é mais de 2 horas de viagem, né? E indo em direção ali a Teresópolis. E não há possibilidade de estudo ser no sábado, vamos antecipar para sexta-feira. Mas no domingo pela manhã, às 9 horas, temos escola dominical, aqui no Templo 7. Às 18h30, mais o grande culto e adoração ao Senhor. Lembrando também que no dia 30 de setembro, nós teremos no dia 20 de setembro, uma grande cruzada evangelística ali na Praça 7, com todo o campo. Nosso pastor Nelson, nosso funcionário Gerson, organizando todo o trabalho. Teremos um trabalho social acompanhando nesse dia, né? Aferição de impressão, né? E outros serviços também que serão de prestação pública a partir das 14 horas. O nosso pastor Nelson, inclusive, está pedindo para os irmãos, na medida possível, trazer 1 quilo de um alimento não perecível, para também estar ajudando os necessitados ali. É o braço social da igreja. Depois vocês procuram, a nossa irmã Graziele fala com ela, fala com a irmã Marta, quem puder, não adianta, também não traga agora, não dá seu nome, mas deixa com mais
perto, para não ficar antigo, não material. Aí, mas você se compromete em trazer, né? Traz aquilo que Deus colocar no seu coração, que vai abençoar a obra de Deus. Do dia 10 até o dia 14 de setembro será o aniversário ali da congregação também de Monte Sião. Não esqueça que quando terminar aqui temos cantina funcionando, né? E hoje coisa boa ali, muito boa, boa e barata, né? Temos cachorro quente, hambúrguer, pastel, hoje tá bom, né? Irmãos, mas nós vamos aqui meditar rapidamente na palavra de Deus. Os irmãos amanhã têm os seus dias, a gente tem um dia útil de trabalho e nós prometemos não cansar os irmãos, mas vamos transmitir aqui o que Deus colocou no nosso coração. E essa passagem que sempre fala muito comigo está no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 4. Muitos já têm até por essa passagem, do versículo 38 em diante, diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam um para os outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Nós vemos aqui, irmãos, dentro dessa passagem, que é muito conhecida nossa, e quem não passou já por tempestades na vida, né? A gente bota no plural, e tempestade é uma coisa que de vez em quando a gente está passando, né? É um desemprego que bate na porta, é um luto indesejado, né? É muitas vezes um filho que se desencaminha do caminho do Senhor. Irmão, e a aflição chega e não pede licença para chegar. Você muitas vezes amanhece um dia e parece que vai ser só mais um dia na sua vida, e de repente o quadro muda, a coisa vai para outro sentido, e aquele momento ali você muitas vezes, mesmo você sabendo que você está debaixo de uma proteção, às vezes você é tomado por um momento de, muitas vezes, desespero, como eles ficaram. Mas aqui nesse trecho nós aprendemos uma coisa: que nos momentos mais difíceis nós temos a quem recorrer, e quem está pronto a nos socorrer é Jesus. Ele está ali para te socorrer. Nós vemos, irmãos, que tem algumas partes aqui dentro, a gente quando era garoto, era mais na parte do lado feminino, eles brincavam com aquela parte da linguagem do P, né? P, eu nunca aprendi a brincar disso, mas aqui, irmãos, tem 5 P que eu queria te chamar a atenção, que está contido, que eles tinham que ter a convicção que iriam chegar do outro lado. O primeiro P contido nesse trecho é o P da promessa. Irmãos, eu quero que você saiba de uma coisa: você tem sobre a tua vida uma promessa. Essa promessa não está sobre a sua vida porque o pastor Genário te deu, não está sobre a sua vida porque o pastor Ezequiel te deu, não está sobre a sua vida porque o pastor Raimundo Veras te deu. Essa promessa está sobre a tua vida porque foi Jesus que te deu. É uma promessa de vitória. Quando nós vemos no início desse trecho, Jesus ele falou: olha,
entrar nesse barco para nós tentarmos chegar do outro lado. Foi assim que ele falou? Não, ele falou: Pai, entremos nesse barco e vamos para o outro lado. Se Jesus falou que você vai chegar, pode levantar a tempestade que for, você vai chegar do outro lado. Tem uma promessa sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre as causas que você está batalhando. Você terá vitória em nome de Jesus. Tem uma promessa sobre você. Irmãos, essa promessa é tremenda. Nós vemos que quando José, ele recebeu, não da parte do pai Jacó, não de alguém que estivesse naquela mesa, foi Deus que deu uma promessa para ele. Passou por todos os pedaços que você pode imaginar, foi vendido, né? Virou um escravo na casa de Potifar, agora está jogado lá dentro de uma prisão. De repente um padeiro tem um sonho, ele fala: agora você, 7 dias o negócio vai ficar ruim do teu lado. E o copeiro teve um sonho também servindo na mesa de Faraó, e falou: não, para você é diferente, você vai restabelecer o trabalho na frente dele. E assim como ele falou, cumpriu-se. Agora ele fala para aquele copeiro: quando tu chegar lá, lembra de mim. Meu irmão, muitas vezes aquilo que está prometido na tua vida, você pensa que vai ser através de alguém que vai te ajudar, vai ser um empurrãozinho que alguém vai te dar, é um padrinho que vai te ajudar. Não, eu quero te dizer que quem vai te ajudar e quem vai cumprir na tua vida essa promessa feita é o próprio Deus. Quando você menos pensa, quando você menos imagina, Ele está batendo na tua porta e está dizendo: chegou a tua vitória. Eu quero crer em nome de Jesus que esse dia é hoje, é agora, é aqui nesse lugar. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, uma outra coisa que nós precisamos também, temos a confiança e a certeza. O outro P é a presença de Jesus. A presença de Jesus, mesmo no momento mais difícil da nossa vida, nos faz descansar, nos faz, mesmo na luta, a gente passar com confiança. Muitas vezes a gente toma essa palavra, parece que é uma retórica, mas irmãos, isso tem que ser uma certeza na nossa vida. Deus, Ele na sua presença, Ele estando do teu lado, você vai passar, você vai conseguir, você vai chegar lá. Oh glória! Conspira toda a tua vida, levanta um falso de você. Muitas vezes você não está nem sabendo, de repente teu nome está sendo esculhambado, está sendo espinafrado na mão de ímpio. Muitos lá no seu trabalho tentando revirar contra você, fizeram isso com Daniel, mas Daniel firme ali com Jesus, na presença de Deus, orando, buscando a presença de Deus 3 vezes ao dia. Ele nem sabia, mas de repente levantaram ao interdito e falaram: agora você não pode mais orar. Mas como os discípulos também falaram: convém mais nós obedecermos a Deus do que a homem. Oh glória! Ele continuou orando. Ele não orava escondido não, porque ele confiava nessa presença gloriosa. Não foi difícil, porque ele abriu a janela e ele orava para o lado que dava para Jerusalém. Eles correram lá diante do rei Dario e falaram: olha, Daniel, esse que veio lá dos cativos dos hebreus, ele não obedece a tua ordem, ele continua fazendo oração ao seu Deus, e a nossa lei não é como dos médios e dos persas, ela não é lei que pode ser revogada, ela tem que ser cumprida. E eles chamam Daniel: você está fazendo isso, Daniel? Estou fazendo isso. Ô Daniel, por que tu desobedeceu a ordem, Daniel? Eu não posso fazer nada por você, Daniel. Tu não sabe que tem uma sentença sobre aquele que desobedece o interdito, Daniel. Ele falou: se não tem problema, então você vai ser jogado na cova dos leões, Daniel. E vai Daniel para a cova dos leões. E eles esperando que era o fim de Daniel. Meu irmão, aquele que pensa que pode tocar no ungido do Senhor, ele está redondamente
enganado, porque tem um Deus do céu, aleluia, que trabalha para aquele que tem o teu nome. Tem até o hino que canta, né? Está com sono, Daniel? Deita aí, tem travesseiro, deita em cima do leão. O leão vai ter que jejuar. A gente não sabe, a Bíblia não fala isso. Nós sabemos que Daniel estava lá, naquela cova, que eles dão para um lado, para o outro. E não sabemos se ele dormiu, provavelmente sim. Não ia ficar a noite toda em clara. Não é? Quem não dormiu foi o rei. Incomodado, para lá, para cá, para lá, para cá. Porque a presença de Deus faz você descansar, igreja. Logo pela manhã alguém corre lá e dá um grito: Daniel, Daniel. E o Daniel lá de baixo: vive, ó rei, o Senhor viu justiça em mim. Ele fechou a boca do leão. É a presença de Deus que nos faz descansar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu recomendo aos irmãos, no meio da luta, tenha paz. Não fique desesperado. Veja que dentro desse trecho, Jesus ele fala para eles: por que vocês são tão tímidos? Ele está inquirindo dos seus discípulos: por que vocês perderam a paz? Em outras palavras, você não está sabendo que eu estou aqui. Talvez ele tenha ficado até incomodado. Deixa eu dormir, gente. Deixa eu descansar. Depois de várias horas ensinando, falando de parábolas, agora que eu estou aqui querendo descansar um pouco, vem você me incomodar. Tenha paz na luta. Nós temos uma promessa. Nós vamos chegar do outro lado. Oh, Jesus maravilhoso. Ele vai cantar, ele vai cantar assim. Irmãos, às vezes a gente olha e na nossa vivência a gente vai dando com um crente às vezes desesperado. Tem gente que às vezes no meio da prova, você vê que toda hora ele vem com um papelzinho: olha, para você ver, olha, é dever de pedir, mas confia. Não é o dever de nós orarmos sempre, mas tem gente, irmão, aqui mesmo em Vila Isabel, tem o pastor Augusto. Tinha um caso que o pastor Augusto uma vez falou comigo, ele foi incomodado. Uma pessoa que vinha aqui, pegava um papelzinho e falou: pastor, por favor, ora aqui. Aí ele pegava o papelzinho e orava. Aí quando terminava o culto, a pessoa vinha aqui e pedia o papel de volta. Dá meu papel de volta. Aí ele falou: para que esse papel de volta? Não dá, ele dá. Ele fez isso algumas vezes. Aí chegou um dia que ele pegou o papel na mão do pastor, o pastor orou. Aí ele falou: agora me dá o papel. Não toma. Por quê? Porque você pega daqui, você vai para ali, você vai para lá, você vai. Não vou dar. E se você quiser, eu vou rasgar isso tudo aqui. Irmão, você tem que ter paz. A paz traz descanso para a alma. Você aprende a confiar no Deus que você tem. A nossa irmã Graziele falou aqui nessa noite, porque nós precisamos lançar sobre quem? Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Aleluia, tenha paz na sua vida. Descanse em meio a essa dificuldade. Ele vai te ajudar. Oh, glória a Deus. Irmãos, tem uma coisa. A gente já vai para o quarto B e a gente já vai terminar. Você muitas vezes não sabe, mas você está passando por uma luta, levando uma tempestade, irmão Renier, sobre a nossa vida, muitas vezes porque Deus tem um propósito, para você sair dele melhor, para você ter uma experiência para você contar. Quando eles estavam passando por aquela situação, eles pensavam: poxa, Jesus no barco, Jesus que manda, e eu estou no meio dessa tempestade, estou no meio dessa luta, porque eles não sabiam ainda do propósito. Aquela tempestade que se levantou, ela não veio da parte do Pai, porque Jesus, ele repreende. Jesus jamais repreenderia o seu barco. Aquela tempestade veio da parte do mal,
porque eles sabiam aquelas forças sabiam do propósito a qual Jesus estava indo para o outro lado. Se nós continuarmos lendo, quando chega do outro lado, ele encontra aqueles homens amarrados em correntes, conhecidos como os endemoniados de Gadara. E muitas vezes você está passando uma luta, porque lá na frente algo vai acontecer que vai ser para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está sendo alvo de uma bênção de Deus na tua casa, na tua família, no teu trabalho, naquela faculdade, naquele lugar que você mora. O nome do Senhor vai ser glorificado. A promessa foi cumprida, eles chegaram do outro lado. Quando Jesus está chegando naqueles cercanias, Jesus não proferiu sequer palavra. E aqueles homens que a sociedade tinha excluído estavam amarrados ali porque não podiam conviver com ninguém. De acordo com a palavra de Deus, ali não residia somente um espírito mau. Ali estava uma milícia do inferno. Ele estava ali carregado de demônios. Jesus vai caminhando em direção a eles. Jesus não falou uma palavra, quem falou foi eles. E nós, muitas vezes, nós tememos. E Jesus não está do lado dele, Jesus está do meu lado, Jesus está do seu lado. E eles falaram, Jesus, Filho de Deus, que eles reconhecem e sabem que ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que tem autoridade e tem poder. Ele está aqui nessa noite, aleluia, glória. Manda lá para cantar assim, que cantará na dele. Jesus não proferiu uma palavra para eles, eles pediram. Por que nos viesse atormentar antes do tempo que está determinado? Porque eles sabem que eles já estão sentenciados. E eles pediram uma permissão a Jesus. Se nós temos que sair daqui, e tem que sair mesmo, tem que sair, não vai prevalecer, seja onde for. Tu tem autoridade sobre a tua vida, na tua casa, no teu trabalho. Chegue lá determinado para dizer, em nome de Jesus, vai sair para a glória de Deus. Ele não quer ir, não. O meu filho uma vez me perguntou a origem, porque eu estava conversando com ele, ele falou assim, pô, esse camarada é um espírito de porco, né? E ele falou, o que é espírito de porco? Ah, você tem que ler a Bíblia para você aprender, porque aqueles camaradas terríveis, aqueles espíritos malignos, eles não têm para onde ir, eles viram uma manada de porco, e eles pediram autorização, ele deixa então eles entrar no porco, mas nem o porco quis eles, se jogaram de montanha abaixo, preferiu se destruir do que ficar com isso sobre eles. É o propósito deles, aleluia, de passar para o outro lado. Agora aquele homem livre, liberto, ninguém sabe quantos anos aquele homem ficou amarrado por Satanás. Mas agora ele está livre, ele está indo para casa, irmã Rejane. E a gente parafraseia, talvez imaginando, porque Jesus falou, não, você não vai me seguir, não. Você vai para a tua casa, você vai viver com a tua família. Satanás te oprimiu, te prendeu, agora tu está livre, vai viver na tua casa. Imagina ele batendo lá. Vamos dizer que talvez ele tivesse um filhinho, uma filhinha, e ele foi assim, naquela greta da porta da janela. A Bíblia não fala isso, a gente está parafraseando. E ela olha e fala assim, mamãe, fala filho, olha, quem está batendo aí é papai. É impossível, ele fica amarrado em corrente, ele não tem como sair de lá, ele ataca todo mundo, ele está possesso. Não, mas é papai, não é possível uma coisa dessa. Ele está aqui, só que agora ele está liberto, ele não vai preso não, ele está livre. Oh, Jesus maravilhoso. Já que falamos, pastor, você gostava do humorismo. Ele gostava de cantar, ele baixava assim bem de lado, ficava assim falando, mas que Jesus maravilhoso é esse nosso,
esse nosso, mais que Jesus maravilhoso é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. Ele salva, ele cura, ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Ô, glória! Ele é o mesmo. E só para terminar, eles não tinham. Quem é este? Quem é este? Ô, glória! Quem é este, meu? Que é o vento e o mar, ele obedece. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Oh, glória! É aquele que tem o poder, é aquele que está aqui nessa noite, é aquele que tem o poder de curar, é aquele que tem o poder de mudar uma situação. É aquele que tem o poder que botou você dentro do barco e falou, vai para o outro lado, que te tirou de lá, que te botou aqui, e ele não te desampara, ele vai junto com você. Quem sabe você pode adorar um minuto aí. Eu quero terminar dizendo, porque você só conhece o poder de Deus muitas vezes quando você entra no caminho da aflição, quando você entra no caminho que para você caminhar sobre ele, você sabe que você não pode ir sozinho. Você fica na dependência de uma mão para te ajudar. Mas não pode ser uma mão qualquer. Tem que ser uma mão de quem tem poder. Oh, para cantar assim. Eu sinto a glória de Deus aqui nesse lugar. Eu quero terminar dizendo que lá na congregação do Monte Sinai, onde nós ficamos por um bom tempo lá, nós tínhamos lá, na época, o nosso dirigente era o nosso, na época hoje, pastor Jorge de Souza. Meu irmão, tem hora que ou você confia em Deus, ou você sucumbe, mas você tem que saber que Ele está no teu barco, Ele está junto contigo, Ele vai te dar vitória. Olha, a gente estava cultuando a Deus, num dia de domingo como hoje, os conjuntos cantavam, as irmãs adoravam, quando em dado momento, um rapaz de uma outra área, inimigo do povo que era de lá, ele entrou naquele lugar errado, e ele foi em direção aonde eles estavam. Quando ele viu que ele bateu no lugar, que ele não estava no lugar certo, e o rapaz falou assim, é você, peraí que a gente vai pegar um negócio aqui, e ele bateu correndo, ele não tendo para onde ir, sabe onde é que ele se amparou? Dentro da igreja. E sabe para onde ele foi? Lá debaixo do banco. Os obreiros foram lá, o que está vendo aí, rapaz? Eles vão me matar, eles vão me matar, eles vão acabar comigo. Eu falei, mas por que eles vão fazer isso? Eu não sou daqui não, rapaz, eu sou lá do outro lado, eu sou lá do Morro do Borel, eu pensei que eu ia sair lá, eu acabei parando aqui. Irmãos, uma luta em questão de poucos minutos, à frente da congregação, estava cheia daqueles meninos, cada um com uma ferramenta maior do que a outra, e falando assim, sai aí dentro, a gente não vai entrar, mas você vai sair daqui, e a hora que você sair daí, você já é um homem morto, não tem mais jeito para você. E eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele é um Deus de milagre. Na época, prefeito Jorge de Souza, quando deu por volta de 9 horas e 40 minutos, liberou as irmãs. Falou, os obreiros, tudo fica aqui, vamos cantar. Irmãos, danamos a cantar aí, canta ainda a harpa, e canta ainda a harpa, canta um, canta dois, canta três, canta cinco.
Mas em dado momento, irmão Jorge Souza, com aquele vozeirão dele, pegou o catar das irmãs. Aí começou a cantar o hino do Edson Thelma, que diz: há um mistério na igreja, há um silêncio de oração, há um milagre acontecendo no meio da congregação. Os nossos olhos descem lágrimas, porque sentimos cooperar. O nosso Deus está aqui, seu santo nome é Jeová. Deus vivo, ó Deus vivo, seu amor presente por estar aqui. Ó Deus vivo, olha tudo e abençoa e confia em ti. Desceu o poder dele naquela congregação, que muitas vezes Deus sacudiu aquele lugar, e nós sentimos o calor daquela hora. Aleluia! Aquele rapaz lá do banco falou para ele: sai daí. Ele saiu tremendo, olhou para ele e falou com ele: você tem fé? Ele falou: não. Irmão Jorge Souza falou: eu já imaginava isso, mas eu tenho. Vem aqui. Irmãos, os homens tudo lá na porta. A Mary lembra dele, talvez alguns irmãos ainda lembrem. Ele era bem mais forte do que eu. Ele abriu o paletó dele e ele falou com aquele rapaz: vem aqui, entra aqui. Ele falou: que isso, moço? Entra aqui, em nome de Jesus. Aquele homem entrou debaixo do paletó dele. Ele fechou o homem dentro do paletó. Ele falou: não abre a tua boca. E ele, quando passou pelos meninos, ele falou: boa noite para vocês. Eles falaram: boa noite, pastor. Nós não saímos daqui enquanto aquele homem não sai de lá. Ele falou: então tá bom, fique aí, que nós vamos continuar cantando lá dentro. Ele foi descendo, passou pela associação, chegou na escadaria, falou: vai em paz agora, confie em Deus, procure uma igreja, porque Deus te dá o livramento. Aí ele falou: vocês não sabem
Mas aqui tem um Deus